Olá, adolescentes! Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola da Manhã. Nós, professores, desejamos que as bênçãos salvíficas do Senhor sejam sobre a vida de cada um de vocês. Estamos com muitas saudades de cada um. Esperamos, em breve, o Senhor, sem permitir, nos reencontrarmos, para matarmos nossas saudades do Senhor. Amém? Hoje nós estaremos lidando com a aula de número 164 do nosso livro 4. Tá bom? E nesta aula de nós iremos abordar uma aula acerca de Neemias. Tá bom? E para iniciarmos esta aula, peço a cada um de vocês que peguem suas Bíblias juntamente comigo e abram ela no livro de Neemias, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Estaremos lendo esses versículos brevemente. Então, chamo a vossa atenção para refletirmos essas passagens, para podermos compreender as profundezas contidas na palavra de Deus, tá bom? Então vamos ler aqui o livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 1, versículo de 1 a 11, dizendo assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Kislev, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: Os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Pois bem, nós lidamos nas últimas lições acerca do profeta Daniel e da história que ele vivera na Babilônia. Nós podemos observar que o livro de Daniel é relatado durante o exílio babilônico, ou seja, os judeus foram levados cativos como escravos para a Babilônia. E essa história é contada durante o exílio babilônico. Mas agora nós vamos lidar com a história com o relato de Neemias, o relato de Neemias, os acontecimentos relatados por ele após o exílio babilônico.
No tempo de Neemias, os judeus já tinham saído da Babilônia e já tinham retornado para Jerusalém. Esdras, quem guiou o povo como um sacerdote e escriba da lei, instruiu o povo na lei do Senhor novamente, ordenou para que reedificassem os ornamentos do templo e estruturasse novamente os utensílios e muitas coisas que estavam deterioradas no templo. Então Esdras iniciou, por assim dizer, a jornada do povo voltando a Jerusalém e estruturando novamente o templo. Agora vamos lidar agora com os acontecimentos registrados por Neemias aqui na palavra do Senhor. Ok? Então vamos entender o contexto, entender o que a palavra de Deus quer nos ensinar aqui. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia. Era o maior reinado naquele tempo. Nós podemos ver que o reino babilônico caiu, subiu o reino pérsico, que sucedeu após o reino babilônico. Quem era o rei nos dias de Neemias era o rei Artaxerxes. Ele servia a ele como copeiro, como serviçal ou empregado. Ele tinha uma atribuição muito digna, muito honrosa, de servir para o maior rei daquele tempo, não é verdade? Porém, a Bíblia nos relata, no versículo 2 aqui de Neemias, que um dos irmãos de Neemias estava voltando a Jerusalém para Suzã. Suzã, que era uma cidade que tinha um dos palácios do rei Artaxerxes. E ali ele repousava durante o inverno. Ele estava, um dos judeus voltando a Jerusalém para Suzã, e notificaram essas coisas a Neemias. Como nós podemos ver aqui, ele indagou aos seus irmãos, dizendo, como eu dizia em versículo 2: e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Que interessante, a preocupação de Neemias a respeito dos moradores e a respeito de Jerusalém, dos habitantes de Jerusalém, dos judeus, e também da situação na qual se encontrava aquela cidade. Que interessante. E ali é notificado pelos seus irmãos a real condição daquela cidade. Nós podemos observar, ele estava aguardando boas notícias dos seus irmãos. Ele sabia que Esdras tinha ordenado tais coisas para o povo judeu, de reestruturar o templo. Agora, ele estava aguardando boas notícias, e a cidade estava indo bem, estava protegida dos inimigos, se eles estiveram voltando aos sacrifícios, às ordenações do Senhor, aos cultos ao Senhor. Ele esperava por isso, ele esperava por boas notícias. Porém, não foram essas notícias que ele recebeu dos seus irmãos. A cidade estava transtornada ainda, totalmente desestruturada. As fortificações de Jerusalém estavam todas destruídas. Havia muitos inimigos do povo judeu ainda zombando do Deus de Israel, zombando do povo judeu, afrontando-os. Eles estavam em grande perigo. Naquela situação eles nem podiam cultuar ao Senhor. Eles não podiam adorar ao Deus de Israel por causa da condição tão lamentável na qual eles se encontravam. A cidade estava totalmente horrorizada. Muitas pessoas ainda com muitos receios
Porque a qualquer momento a cidade podia ser invadida novamente e ser tomada por outros inimigos. Eles estavam realmente totalmente desnorteados. Que situação tão lamentável na qual eles se encontravam, na verdade, crianças. Aqui nós podemos ver uma lição tão importante que Neemias, como copeiro do rei, ele tinha uma condição muito boa de vida. Ele servia ao rei, ele podia se alimentar das melhores iguarias, dos melhores alimentos, ele podia se vestir das melhores vestimentas daquela época, ele não tinha do que se preocupar. Mas aqui está uma característica de um filho de Deus verdadeiro, de realmente um servo do Senhor. Ele estava se preocupando com as coisas do reino de Deus. Ele estava se preocupando sobre as coisas pertinentes ao céu, ao culto ao Senhor, a cidade protegida para realmente voltar a adorar ao Senhor. Ele não estava somente preocupado com o dinheiro na qual ele podia arrecadar naquela província, naquela nação tão próspera. Ele não estava interessado somente nessas coisas terrenas e mundanas, do aqui e do agora, não. Ali está uma característica de realmente um cristão, uma característica realmente de um homem segundo o coração do Senhor, que nós só podemos aplicar para um cristão nos nossos dias. Ver um cristão realmente que nasceu de novo, uma pessoa que teve uma generação verdadeira, tem as mesmas características contidas em Neemias, uma preocupação pelo alto, ou seja, pelo reino dos céus. Aqui está. Será que você pode ver isso se você também é adolescente? Nós podemos observar um anseio nele por tais coisas. O que a Bíblia vai dizer quando ele recebe aquelas notícias tão trágicas? A Bíblia diz que ele se assenta, que ele chora, que ele jejua e que ele ora ao Senhor. Essas são evidências de uma tristeza real pelo reino de Deus. Características de luto ali, as mesmas características que se encontra a pessoa quando está em luto, estava em Neemias, estava em luto agora, uma tristeza na alma. Por qual motivo? Porque eles não podiam adorar ao Senhor. Será que você também pode ver também isso na sua vida, adolescente? Estamos agora há mais de um ano de pandemia. Todo esse tempo sem cultuar o Senhor, sem ouvir a palavra do Senhor presencialmente, talvez junto com seus familiares. Todo esse tempo sem escola da manhã presencial. Será que você pode ter esse desejo no seu coração de ouvir a palavra do Senhor, estar junto com outras pessoas, ouvindo a palavra de Deus em sua vida? Essa é uma característica que tem que estar evidente em você se você realmente passou da morte para a vida. Um desejo pela casa do Senhor, por ouvir a palavra de Deus. Um desejo não apenas de estar na igreja para se alegrar com algum amigo apenas, ou com outra pessoa, ou com um familiar, mas o maior desejo de um cristão é realmente adorar a Deus, é servir a Ele, é buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Isso é o desejo no coração de um cristão verdadeiro. Será que você pode ver isso em você, adolescente, também? Essas marcas, essas evidências, como havia em Neemias, um desejo real pelo reino de Deus. Reflitamos sobre isso, na verdade. Então prosseguimos. Aqui a Bíblia relata a oração de Neemias, que ele ora ao Senhor, que ele se humilha diante de Deus, com o coração quebrantado. Nós podemos a oração de Davi quebrantado no Salmo 51, um coração quebrantado diante do Senhor. E ele roga a Deus
não apenas para que a glória de Israel fosse restaurada, mas ele pede primeiramente pelo perdão dos pecados. Olha só que interessante. Olha só que coisas tão gloriosas que nós podemos observar aqui. Quando nós desejamos realmente um retorno aos caminhos do Senhor, por às vezes um esfriamento que ocorreu na nossa alma, nós primeiramente rogamos por perdão dos nossos pecados. Ali ele viu aquela situação tão lamentável na qual Jerusalém se encontrava. Ele primeiramente pediu ao Senhor perdão pelos pecados do povo judeu, dos seus pecados e do povo judeu. Ele incluiu naquela condição, porque realmente o povo de Deus tinha pecado como um todo, assim como nossa nação tem pecado incessantemente contra Deus. Todos os dias nossa nação tem pecado contra Deus, através de diversas formas, diversas blasfêmias, diversas afrontas, promovendo leis anticristãs. Nossa nação tem pecado contra o Senhor. Assim ele se incluiu também, representando o povo judeu, orando ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pedindo perdão ao Senhor pelo pecado do povo judeu. Que interessante nós podemos observar nisso, uma humildade em Neemias e reconhecer a condição miserável na qual eles se encontravam. Que situação tão triste, na verdade. Ele ora ao Senhor, ele se humilha e o Senhor responde a oração de Neemias. Aqui está uma outra evidência, uma outra característica realmente de uma pessoa que passou da morte para a vida, de uma pessoa que realmente é um servo de Deus. Tais evidências também refletem no caráter cristão para os nossos dias também. Qual que é a evidência aqui demonstrada? A resposta de oração de Neemias. Ele orou ao Senhor e Deus o respondeu. Resposta de oração, uma característica evidente na vida de um cristão. Porque agora ele é um filho de Deus. Agora ele ora ao seu Pai. E Deus o atende. Nós podemos observar isso como evidência. Peça a você, adolescente, que abra as vossas Bíblias comigo, uma passagem breve aqui. Em João capítulo 14, no versículo 14. Mostrando realmente com mais clareza essas características na vida de um cristão. João capítulo 14, versículo 14, diz assim, o Evangelho de João: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Você vê? Uma oração agora pelo reino dos céus, uma oração em meu nome, ou seja, segundo os meus ensinamentos, para a minha glória, para a glória de Deus. Se nós pedimos algo visando a glória de Deus, o Senhor irá nos ouvir. Isso é maravilhoso. Somente os filhos de Deus têm as suas orações respondidas. Somente os filhos. Nós podemos ver, como a Bíblia vai nos relatar no livro de Provérbios, características de não regenerados, pessoas que não são filhos de Deus, orando ao Senhor e o Senhor não atendendo. E muitas vezes o Senhor vai mostrar também orações até mesmo de filhos de Deus orando não em prol, não a favor do reino de Deus, mas buscando seus próprios desejos e Deus também não respondendo. Como a Bíblia vai nos relatar agora em Tiago. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, vai dizer o seguinte. Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Essa epístola de Tiago é escrita para cristãos.
cristãos verdadeiramente convertidos, que foram ao seu arrependimento de pecados. Porém, aqui o apóstolo está exortando muitos cristãos que estavam pedindo coisas ao Senhor apenas para o seu prazer carnal e não visando a glória de Deus. Isso é lamentável. Porém, Neemias aqui está com um desejo único na glória de Deus, na adoração ao Senhor. Que maravilhoso! Você pode ver isso em sua vida também, adolescente. Respostas de oração. Deus ouvindo o seu clamor. Certamente isso é uma prova que você passou da morte para a vida, se assim acontece com você. Agora, se não, você vê em suas orações apenas coisas carnais. Deus me dá uma casa, Deus me dá um carro, Deus me dá uma faculdade, Deus me dá uma boa escola, Deus me dá uma condição X. Você não está buscando o reino de Deus, você não está orando a favor do reino de Deus, apenas segundo seus próprios sonhos e conquistas e desejos. Isso talvez seja um sinal a você, adolescente, que você não tenha passado da morte para a vida ainda. Você ainda não pertence ao reino dos céus. Pois bem, como que o Senhor ouviu a oração de Neemias? A Bíblia vai dizer no capítulo 2 que o rei Artaxerxes autoriza Neemias ir a Jerusalém e reconstruir os muros. Ele estava triste ali diante do rei. O rei notou aquela tristeza e quando interrogou, ele fez esse apelo ao rei, pedindo que concedesse que ele voltasse e reconstruísse o muro. E assim o rei não apenas atendeu ao pedido de Neemias, como também concedeu a ele condições para construir o muro. Autorizou através de cartas ele reconstruir o muro de Jerusalém. E também concedeu a ele condições materiais para ele construir o muro. Madeira, entre outras coisas, para a reconstrução disso. Que maravilhoso, né? Nós observar a resposta de oração através de uma oração. Que tremendo, que maravilhoso. Como a Bíblia vai nos dizer que o Senhor faz muito mais além daquilo que pedimos. Extraordinário. E quando Neemias voltou para reconstruir os muros, surgiu agora um exaustivo trabalho para a reconstrução. Por quê? Porque eles tinham que reconstruir durante a noite. Havia muitos inimigos do povo judeu. Havia muitas pessoas que não queriam que Israel fosse reconstruída. Muitas nações, a Bíblia vai relatar que os árabes se levantaram contra Neemias e contra os judeus que estavam reconstruindo o muro e as suas fortificações. Então eles tiveram um exaustivo trabalho, porque aí eles tinham que edificar apenas à noite, durante a madrugada. Imagina, criança, eles teriam que trabalhar durante a noite, um período tão cansativo, de tão pouca visibilidade, que demanda muito mais dos seus esforços para enxergar ali as ferramentas e os materiais para aplicar corretamente na edificação dos muros. Isso demandou a eles um exaustivo trabalho. É verdade. Isso aplica a nós também. Aqueles que realmente passaram da morte para a vida têm um exaustivo trabalho de anunciar o reino dos céus. A Bíblia diz que
todo aquele que quer vir após mim, o Senhor Jesus Cristo dizendo isso aos discípulos, todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós temos que renunciar a nós mesmos. Nós temos que anunciar o reino de Deus para pessoas perdidas. E muitos cristãos na era da igreja tiveram trabalhos laboriosos, exaustivos, noites em claro, noites sem dormir, muitas vezes perdendo membros dos seus corpos por diversos sacrifícios para anunciar a palavra de Deus. Muitas pessoas perdendo as suas vidas, muitas pessoas atravessando desertos, atravessando mares. Nós podemos ver a vida do apóstolo Paulo atravessando mares, sendo chicoteado, sendo caluniado, indo à prisão por diversas vezes, apenas para anunciar a palavra de Deus. Nós podemos ver John Wesley, um evangelista britânico que anunciou o evangelho durante a Grã-Bretanha a cavalo em diversas cidades, não medindo esforços para que o reino dos céus fosse anunciado entre os pecadores, entre os perdidos. Tantos missionários que perderam suas famílias. O reino dos céus não é uma excursão, adolescentes. Ser cristão não é uma jornada pacífica muitas vezes. Não, certamente que não. Ser cristão não é como uma viagem de férias, de regozijo, de descanso. Não, a vida para o cristão é de labor, é de trabalho. É uma vida de renúncia. Essa é a vida do cristão. De renunciar muitas vezes a nós mesmos, e muitas vezes perdermos amizades, porque nós vamos anunciar o evangelho a pessoas que vivem práticas de pecados. Vamos perder amizades. Vamos muitas vezes perder considerações de familiares, porque muitas vezes eles seguem religiões anticristãs e contrárias aos preceitos da palavra de Deus. Nós iremos anunciar o evangelho a elas, elas vão muitas vezes se ofender com a gente. Então, esse é o caminho de um verdadeiro discípulo do Senhor. Esse é o caminho. Será que você pode ver uma renúncia em você mesmo também, como houve em Neemias, de lançar fora todos os prazeres que ele podia desfrutar ali como copeiro do rei, todas as riquezas que ele podia desfrutar na Pérsia? Ele podia herdar riquezas, ele podia construir palácios, por assim dizer, porque ele iria herdar muitas posses, porém ele rejeitou todas essas coisas para ir ao serviço braçal, para reconstruir os muros de Jerusalém, para que Jerusalém novamente pudesse voltar aos cultos ao Senhor, aos sacrifícios, ao serviço do único Deus, o Deus de Israel. Ele despiu-se, por assim dizer, dos prazeres e também das comodidades que ele tinha, apenas para que o Senhor o voltasse a abençoar a Jerusalém, voltar a abençoar os judeus, especialmente a cultuar o Senhor. Você vê também isso em sua vida, uma vida de sacrifícios a Deus, uma vida de busca pelo reino dos céus, primeiramente. Então essa lição que se inicia, crianças, essa série que se inicia acerca de Neemias, o último livro histórico na Bíblia,
vai nos trazer diversas lições importantes para nós aplicarmos às nossas almas, porque nós temos que lembrar todos os dias que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus não apenas é um escrito antigo que se aplicou apenas para Neemias, para Esdras, para Ezequiel, Daniel nos seus dias. Não, negativo. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eterna. Ela se cumpriu sim no passado, muitas passagens, para trazer lições importantes às nossas almas. Hoje, em pleno século XXI, aplica às nossas almas sim. Ela é mais atual do que o jornal que será lançado amanhã. Então, veja essas lições como nós podemos obter através do livro de Neemias, que foi escrito há cerca de 400 anos antes de Cristo. Se aplica com perfeição em nossas vidas hoje. Você pode ver essas características em sua vida também, adolescente. Reflita nisso. Caso não há essas evidências em sua alma de uma verdadeira conversão ao Senhor, busque a Ele enquanto é tempo. Adolescentes, vá ao Senhor em contrição, como Neemias fez ao Senhor, uma oração por perdão de pecados, se humilhou. Vá ao Senhor enquanto é tempo, crianças. Vá ao Senhor enquanto é tempo, adolescentes, jovens, porque em breve o Senhor voltará. Amém? Que o Senhor aplique essa mensagem em nossos corações. Vamos ficar agora com o hino de número 33 do nosso inário na versão dos adultos. Tá ok? E que o Senhor aplique essa palavra e que não venha a ser esquecida por vocês no decorrer da semana. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.